Pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca e desta vez de uma maneira bem diferente. A gente vai entrevistar uma pessoa que é cega e ela vai contar como é que é o dia a dia dela, como que as pessoas devem lidar com as pessoas que são cegas, que têm esse tipo de deficiência. Nós convidamos o Paulo Sudovski. Como tem muitas pessoas cegas assistindo, eu vou me descrever. Eu tô aqui, eu sou um cara branco, quarentão foi bom, né? Tô usando uma camisa salmão e um blazer preto. E comigo está ele, Paulo Sudovski. Tudo bem? Obrigado por ter aceito nosso convite, Paulo. Imagina, Enio, eu que agradeço mais uma vez estar aqui no Grupo Marca, mais uma vez na tua presença. O Grupo Marca que é parceiro nosso, sempre divulga aí nossas ações, nossos trabalhos. Obrigado pela oportunidade de falar aí um pouco sobre a deficiência visual, sobre tudo que a gente faz aí, sobre a nossa vida, o nosso cotidiano, né? Eu também me descrevendo aí para meus colegas que também são cegos e cegas. Sou um homem branco de 41 anos, cabelos castanhos, um pouco calvo, estou vestindo uma camisa azul. Então, muito legal. aí. Inclusive essa camisa azul que fala sobre o alfabeto Braille. Posso começar já falando disso aí, antes de perguntar, antes de ir lá pro começo, já que aqui não tem roteiro? Com certeza, Enio. Pode, vamos lá, perguntar não ofende, como é que é? É verdade. O que você sabe de Braille, cara? Enio, eu conheço muito pouco do Braille, porque eu perdi a visão com 25 anos, né? Já adulto, já alfabetizado, já tinha aí uma caminhada. Então o Braille, eu sei lá, o A, o B, o C, no máximo o D, e o mínimo pra me virar aí, mas eu confesso que eu sou, como a gente fala na nossa gíria cegal aí, um analfa Braille. Analfa Braille. Mas não recomendo que os cegos aprendam Braille, porque é uma tecnologia tão importante pra gente, mas eu infelizmente acabei ainda não me qualificando para isso. Pois é, Paulo, eu queria justamente, enquanto eu fico totalmente tenso, porque no monitor não está aparecendo nada aqui como eu estou acostumado, mas tenho certeza que está tudo certo, eu queria perguntar o seguinte: você falou que você ficou cego, né, adulto, com 20 quantos anos? 25 anos. 25 anos. Perdi minha visão. Mas esses problemas visuais, eles foram progredindo? Houve algum momento que você tinha uma visão perfeita? Ou desde a infância você já tinha problema? Como é que é essa história? Eu nunca tive visão perfeita, eu sempre tive uma baixa visão. Com 1 ano e meio, minha avó e meu avô que me criaram, eles falam que começaram a perceber que eu não olhava, eu tinha olhando um pouco perdido, mexia muito o olho e tal, e me levaram no médico em Laranjeiras do Sul, eu sou natural do Paraná, de Quedas do Iguaçu, né? E o médico disse que não sabia que eu tinha, disse que sabia que eu tinha uma deficiência visual, me mandou pra Curitiba, e eu fiquei minha vida inteira fazendo exame oftalmológico, jogado de um lado pro outro, até que encontrei o Dr. Mário aqui em Joinville, que me deu o diagnóstico da minha doença, que eu sei que é hoje um cromossomo 7, que tem uma formação na retina e no vítreo. Então eu sempre fui uma pessoa com baixa visão, eu nunca tive uma visão perfeita, mas para quem tem pouco é muito. Então eu enxergava aí 10% até 2006, quando eu perdi a visão. Aquele 10% era como se fosse para mim o teu 100%. Pois é, e como é que foi? Você lembra o momento exato que você acordou ou não? Não sei em que momento que isso aconteceu. E você chegou à conclusão: poxa, eu sou cego, não vejo nada. Você lembra? Teve esse dia ou foi uma coisa gradual? Foi as duas coisas, digamos assim. Foi um pouco gradual, mas também teve esse dia. Por que eu digo isso? Porque eu comecei no final de 2005 a reclamar em casa. Ô, mãe, vou chamar minha avó de mãe, né? Ela é minha mãe de criação. Por que tu não compra uma luz mais forte? Que coisa você tá economizando energia elétrica? Ela brigou comigo: para, as luzes estão bem fortes, tá pensando o quê? Só reclama e tal. E aí eu andando na rua à noite também, por que essas luzes estão tão escuras? Eram luzes amarelas tão fortes, agora tá tão escura. O que o município tá fazendo aí? E aí, um belo dia eu me olhei no espelho e eu vi só uma mancha. Enxerguei só uma mancha e não me vi mais. Eu olhava mais perto, me enxergava, olhava mais longe e não me enxergava mais. Aí eu fui no médico e ele me explicou: não, você vem perdendo a visão já há bastante tempo, pelo menos uns 10 anos. Só que faz 2 anos que você não vem aqui. Nesses últimos 2 anos você perdeu 50% da tua visão, ou até um pouco mais. Então, infelizmente, tua visão, ela gradualmente vai se perdendo, mas agora foi muito forte. Aí ele me sugeriu: vamos fazer uma cirurgia, vamos tentar fazer alguma coisa, né? E eu muito ingênuo, né? Ele é bem ingênuo: beleza, doutor, vamos fazer a cirurgia então, né? Depois eu volto aí trabalhar, uns 15 dias depois. E quantos por cento de chance eu tenho de ficar enxergando? Não quero falar em porcentagem, ele me disse. Não, mas por quê? Tem 80% de chance? Não, Paulo, tu tem 2% de chance de ficar enxergando se fizermos a cirurgia. Aí eu perguntei: se eu não fizer a cirurgia? Se você não fizer a cirurgia, eu te dou 40, 45 dias pra você ficar cego total. Aí, claro que bateu a choradeira, bateu a tristeza, bateu a angústia. E aí eu fiz a cirurgia. 1 mês depois eu acabei fazendo e deu tudo certo. Aí teve aquele dia que tu acabou de falar, que não enxergo nada. O meu primo sempre falou pra mim assim: quando eu fiquei cego, eu vi uma cerração na minha frente, uma neblina.
E aí eu fiz a cirurgia num dia, no outro dia eu comecei a ver a neblina. Então aí eu pensei, tô ficando cego. Quer dizer, quando você menciona o seu primo, como é o nome dele? Rafael. O Rafael, você significa dizer que isso é algo genético na sua família? Algo genético, sim. A minha família materna, o meu avô materno, ele tinha baixa visão. A minha mãe, minha biológica, tem baixa visão. Meus tios têm baixa visão. Uma tia minha que já faleceu, ela era cega. Meu primo também é cego. E então toda a minha família materna praticamente tem essa deficiência genética, que inclusive se eu tivesse um filho passaria para ele também. Agora, você mencionou uma coisa bem interessante. Você falou que quem não tem nada, um pouquinho é muito, né? Você tinha uma visão deficiente, mas tinha uma visão. Como é que foi essa transição de ter uma visão não tão eficiente para zero? Ou seja, você ficou completamente cego, é isso? Completamente cego. Como é que foi? E eu não estou nem falando como é que foi a prática do dia a dia. Eu me refiro à frustração psicológica, que eu imagino que deve ser bastante grande. Com certeza, Enio. Uma coisa é tu enxergar pouco, baixa a visão, colocar o celular no olho pertinho para ver. Outra coisa, tu não enxergar absolutamente nada. E eu passei por isso assim muito rápido, né? Porque começou a dar isso que eu falei um pouquinho antes. E aí, de repente, fiz a cirurgia, eu coloquei o tampão, dali em diante eu praticamente não enxerguei mais. Enxerguei só luzes, só, né, vultos e coisas assim. Diferentemente do que eu enxergava antes, né? E foi bem difícil no começo, apesar que eu já convivia com pessoas cegas. Eu conheço a GDEV, por exemplo, que é a Associação de Cegos aqui de Joinville, desde a década de 90. Frequento lá assiduamente desde 2001. Eu andava com os cegos aqui pela cidade, corria, fazia atletismo com eles, então muitas vezes eu era o guia deles, inclusive, e de repente eu acabei não enxergando nada. Então foi um grande baque. Mas o meu pior baque foi, a gente fala tanto do isolamento social hoje em dia, né? O meu isolamento social durou 30 dias em 2006, porque eu não poderia sair de casa, porque eu poderia ter uma infecção, aquele pós-operatório, né? E depois eu não sabia também andar de bengala, porque andar de bengala não é uma hora para outra. Você faz um curso, você aprende a andar de bengala, que é a orientação e mobilidade. Então, nesses 30 dias foram os piores 30 dias da minha vida, digamos assim. Foi o pior mês, onde eu realmente me vi cego e me vi com uma vida diferente. E vi agora, 25 anos, eu faço o que da vida? Então, foi um trauma bastante grande. Chorei muito, fiquei muito triste. Mas depois levantei a cabeça e fui pra frente, né? Porque era o que tinha pra fazer. Agora, você tinha já alguma formação profissional antes de ficar completamente cego, não? Por incrível que pareça, não, Enio. Por incrível que pareça, depois que eu fiquei cego, eu fiz a faculdade de pedagogia. Depois que eu fiquei cego, eu consegui utilizar a tecnologia, que é os leitores de tela nos computadores. Eu conseguia ser mais autônomo, mais independente do que quando eu enxergava. Eu trabalhava num outro trabalho, né? Fazia um supermercado, um trabalho bem simples, um trabalho bom, claro, mas bem simples. E depois que eu perdi a visão, eu tive que me reinventar. Então foi praticamente uma nova vida para mim. Foi um divisor de águas. Não enxergar é bom? Não, não é. É muito ruim. Quem falar que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter uma deficiência. Não, não é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É muito ruim. Só que assim, ou tu se reinventa e tu faz disso. Faz desse limão uma grande limonada e transforma a tua vida, ou você fica chorando e fica tentando voltar a enxergar que você nunca vai conseguir que isso aconteça. E eu preferi me reinventar, preferi pegar esse limão, fazer uma limonada, até porque eu adoro limonada, botar um pouquinho de açúcar e tomar ela bem gelada. Ô Paulo, agora hoje nós sabemos, daqui a pouco a gente até vai falar sobre isso, que há uma série de tecnologias que ajudam muito o cego. Mas não é o que acontecia, eu imagino, no momento em que você passou por essa transição. Né? Como é que foi essa adaptação à condição de cego? Você procurou a GDEV, que significa Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais. Quer dizer, o convívio com outras pessoas que têm o mesmo problema, eu imagino que deva ser reconfortante. Não sei, como é que é essa relação com essas pessoas que também tinham o mesmo problema que você? Com certeza, né? O convívio com seus iguais, com seus semelhantes, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Os tratamentos psicológicos, que na época eu não tive, né, também são muito bons, mas esse convívio nada substitui. Porque assim, se tu vê o cara do teu lado, também é cego, faz esporte, ou trabalha, ou é concursado, ou tem a família dele, sei lá, e tu tá naquela situação, porque a primeira coisa que tu pensa, minha vida acabou, minha vida já era, agora eu não enxergo mais, eu não sou mais quem eu era, né, em um certo sentido. Mas tu vê, não, mas o fulano de tal, meu colega lá trabalha, é bem sucedido, tem um emprego dele, passou no concurso público, enfim, construiu uma família, ele tá lá e tá bem, e não enxerga, e daí? Qual o problema? Então meio que tu olha para essas pessoas que já estão caminhadas à sua frente e você se espelha nelas e você vai para frente, né? Então o convívio ele é excepcional. Eu já convivia, né, enquanto pessoa com baixa visão na associação ali, como eu falei, eu conheço ela desde 1990.
Mas desde 2001 que eu frequento ela, então eu perdi a visão 5 anos depois, em 2006. Eu já tinha uma certa convivência enquanto pessoa com baixa visão e depois fiz reabilitação enquanto pessoa cega também. Mas esse convívio ele é muito importante. Por isso, importante é as associações, as ONGs que fazem esse trabalho aqui na cidade serem muito bem aproveitadas, muito bem reconhecidas. O Brasil, de um modo geral, é um país que se preocupa com as pessoas que têm baixa visão ou são cegas? Com relação à deficiência em geral, no Brasil é um dos melhores países no que se refere à sua legislação. A legislação é muito boa. É muito boa. Ele é um dos países signatários da Convenção das Nações Unidas para as Pessoas com Deficiência, isso através do Decreto Legislativo de 2008, ali 2009. Ele faz parte da emenda, ele é uma emenda constitucional. A gente fez tanta reforma constitucional, então a Constituição brasileira reconheceu isso como direito nosso, a Convenção Internacional das Nações Unidas. A Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ela também é muito inovadora, ela é muito moderna, porém a gente sabe que no Brasil tem leis que pegam e leis que não pegam. A lei de cotas, que inclui pessoas com deficiência, por exemplo, no mercado de trabalho, ela é de 1991. Agora a gente está falando aqui em 2022. E ainda as empresas, né, têm uma certa resistência em ter pessoas com deficiência em geral. Isso não é nem para as pessoas cegas, né? Porque a gente fala no nosso movimento, a gente nem quer a legislação para o cego, legislação para o surdo, legislação para o autista. A gente quer legislação para todas as pessoas com deficiência. Agora, você falou da dificuldade que há de inserir no mercado de trabalho as pessoas com deficiência, e hoje nós estamos falando aqui das pessoas que têm baixa visão. Me parece, ou que são cegas, me parece que o que mais tem são profissões que dispensam a visão, né? Eu não sei se eu estou falando alguma bobagem, eu não sei como é que é isso. O mercado de trabalho não absorve bem essa ideia, Paulo? Infelizmente, ainda a gente luta arduamente para construir essa inclusão no mercado de trabalho. Por exemplo, você contratar uma pessoa cega, você sabe quanto custa o software para contratar um cego, Enio? Não faço ideia. Apenas R$0. R$0. Ou seja, é facilmente adaptável para qualquer empresa. Adaptável, sim, completamente. Computador toda empresa tem, né, num serviço administrativo. Um software gratuito que você instala lá e ensina o cego a andar nesse lugar, tá tudo certo. Uhum. Claro que não vai dar para colocar um cego para trabalhar numa empresa, né, numa linha de produção. Antigamente existiam trabalhos que as pessoas faziam. Hoje, infelizmente, as máquinas substituíram, ou felizmente também, né, porque os trabalhos estão mais qualificados. Então, vai ter que ser um trabalho um pouquinho mais qualificado, mas a gente tem cego aí com doutorado, tem cego com mestrado, tem cego aí, a maioria hoje está formada, está aí disponível e a gente ainda não consegue colocação. Mas nem tudo também é coisa ruim, nem tudo são dificuldades, acho que a gente tem que falar um pouco de tudo, um pouco das alegrias, das tristezas, né? A gente está aqui para discutir tudo isso aí. Então eu quero falar do dia a dia. A gente vai voltar, tá? Não tem, claro. Como eu falei, não tem roteiro aqui, a gente vai voltar para o assunto, mas eu queria falar de uma outra coisa. No dia a dia, o que tira... Não o cego, que cada pessoa tem a sua personalidade, tem pessoas que são mais tolerantes, outras têm menos paciência, mas o que tira do sério o Paulo Sudowski no dia a dia, com o fato de você ser cego em relação às pessoas que não são? Vou falando por mim, né? Eu sou um cara bem tranquilo, até me considero um cara bem calmo e tal, até porque a gente, quando pessoa com deficiência, tem que ser bastante resiliente, bastante paciente, né? Então, mas eu brinco que o que me tira do sério é a terceirização de conversa. O Enio é meu amigo, a gente vai lá tomar um café em algum lugar. Aí chega a pessoa e pergunta pro Enio, o que o senhor quer e tal? O Enio fala, eu quero um café com leite, com uma coxinha e tal. E aí o garçom pergunta, e o que ele quer? O que ele quer? Aí eu respondo pro Enio, Enio, fala pra ele que eu quero um café com leite, com uma coxinha e tal, e um pouco açúcar no meu café. Aí o Enio fala, ele falou que é uma coxinha e tal. O café é um pouco mais quente ou menos quente? Aí o Enio pergunta pra mim, daí, Paulo. Então essa terceirização de conversa acontece. Eu nunca vou no médico, Enio, acompanhado por ninguém. Por quê? Senão eu saio de lá com remédio, claro que é uma brincadeira, né? Senão eu digo que tô com dor de cabeça, a pessoa que tá do meu lado fala que eu tô com dor de barriga e eu saio de lá com remédio com dor de barriga. Mas isso é recorrente, esse tipo de... É recorrente, recorrente, infelizmente. Quer dizer, a pessoa pensa, olha, é cego, então eu vou perguntar pra pessoa que tá com ele aí, né? Que deve saber o que ele precisa, né? Um dia aconteceu até uma situação engraçada, eu pego o ônibus, eu moro na Zona Sul, então eu pego o ônibus lá do meu bairro, peço ajuda pro fiscal, muito, muito gente boa, galera, inclusive lá. E aí o fiscal nem me conhecia, aí o motorista, pra onde que ele vai? O fiscal, não sei. Aí eu, não, amigo, eu vou pra lá, pra tal lugar, Parque Guarani e tal, desço no segundo ponto da Rua Benevalde, enfim. E aí, tá, mas pra onde que ele vai mesmo? Aí eu, amigo, vou descer lá em tal lugar, deu. Tá, mas eu não sei onde é que ele vai. O fiscal, eu também não. Aí eu, amigo, toca o ônibus aí. Não se preocupa. Toca o ônibus aí que a gente vai chegar junto lá, vai. Quer dizer, mas quando não tô culpando ele, tá? Assim, não é uma crítica ao profissional, né? É falta de conhecimento. A gente também tem que, né, saber ensinar as pessoas. A inclusão ainda não é... Eu não posso chegar pro Enio,
Ah, Enio, por que tu deixou essa cadeira no meio do caminho? Tal. Não, Enio, ó, vamos tirar essa cadeira do meio do caminho aqui, vamos deixar ela no cantinho, porque tem pessoas cegas que circulam por aqui. Ô, Enio, por que tu deixou essa porta aberta que o fulano bateu a cabeça? Não, Enio, vamos botar um prendedor nessa porta aqui pra ela não ficar meio... Ou tu deixa aberta ou tu deixa fechada. Então a inclusão é uma via de mão dupla. Você falou que o Brasil tem uma legislação muito boa, teórica. Não quer dizer que na prática aquilo tudo que está previsto na legislação seja executado, né? Infelizmente. Nós separamos uma imagem aqui, é um trabalho que foi feito pela Agidev de Joinville, e eles foram pelas ruas ver como é que funciona um piso tátil, né? Que em alguns lugares o pessoal põe que aquela guia para os cegos nas calçadas. É isso? Eu falei uma bobagem, não? Isso, não. Falou Então, certinho. solta essas imagens aí no ar enquanto a gente conversa. Eu vou descrever para o pessoal que é cego. Então tem um grupo de, parece que 2 ou 3 cegos que estão com bengalas seguindo o piso tátil. Só que o que acontece? Ele não tem um padrão, né? Aí aparece no meio do caminho um cone, um obstáculo. Mais adiante, o pessoal vai seguindo e aí vai se deparar com veículos que estão estacionados e a parte de trás do veículo bloqueia exatamente a guia. Quer dizer, o pessoal é muito bem intencionado ao legislar a respeito do assunto, né? Mas na prática, você estava nesse grupo aí, Paulo? Tava Então, assim. quer dizer, pô, se um carro fica estacionado em cima do piso tátil, obviamente que aquilo ali passa a ser algo inútil, né? E infelizmente, sabe quem tá errado ali? Não é o carro, é o piso. É, porque foi mal colocado, né? Exatamente. Porque não caberia o carro, o espaço, só para descrever para quem não tá vendo, é que o espaço entre o piso tátil e o local onde o carro está estacionado em relação à loja, o comércio, sei lá o que é aquilo ali, ele é insuficiente para o carro. O carro é maior do que o espaço destinado. Quer dizer, mal projetado, certo? E acaba não tendo quase nenhuma utilidade, né? Algum iluminado que enxerga muito bem, que não usa piso tátil, disse que o piso tátil deve ser instalado na linha predial, né? Ou seja, o cego tem que bater a bengala nos muros e quando acaba o muro, quando tem um espaço vazio, um terreno baldio... Junto a um muro ou junto à edificação. Exatamente. Então, esse iluminado que não usa bengala, que enxerga muito bem, obrigado, que não anda pelas ruas, disse isso e alguém acreditou nele. Acho que aconteceu essa terceirização de conversa. O cego do lado dizendo, não, coloca o piso no meio da calçada. E o cara não pergunta pra eles, deixa que a gente decide aqui. Deixa ele quieto lá. Ele é só cego, ele é cego mesmo, né? Não vai saber. E aí, a ideia desse iluminado é que a gente andasse de bengala, batendo no muro, e quando tivesse um espaço em aberto, que o piso podotátil fizesse a vez do muro. Só que não faz. O piso é podotátil, podo de pés, podóloga de pés, podólogo de pés, de podo, né? Então é sentir com os pés, basicamente isso. E aí a gente tá numa luta árdua aí. Joinville, graças a Deus, a gente conseguiu mudar essa legislação, porque a gente tá brigando em bom sentido, com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que colocou as duas possibilidades, ou no meio da calçada ou junto ao muro. Junto ao muro não adianta nada. Então a gente cansou de brigar com a BNT e resolvemos a nossa cidade. A gente até espera que essa lei seja sancionada em breve. Mas no Brasil, os municípios eles podem optar entre colocar o piso no meio da calçada ou da forma que está. Ou junto ao muro ali. Ou junto ao muro. O pior é que tem lugares que é misturado, que é pior ainda, né? Tem lugares que é um pouco no muro, um pouco no meio, um pouco no muro, um pouco no meio, né? Então em Joinville a gente brigou pela legislação assim. Calçadas abaixo de 1,20 m, dispensa-se o piso tátil. Calçadas acima de 1,20 m, coloca-se o piso tátil no centro da calçada. Peraí, descreve melhor isso pra mim. A largura de 1,20 m. Largura menor que 1,20 m, 1,10 m, 1,05 m, 1 metro, não precisa de piso tátil. Não há necessidade. Não, assim, quando o prefeito sancionar, dali pra frente, ainda há. Quando o prefeito sancionar dali pra frente, não vai haver mais, porque não precisa, é inútil. Porque a nossa bengala, ela rastreia praticamente de um lado pro outro mais que 1,20 m. Ah, entendi. Então não há necessidade. Então, calçadas acima de 1,21 m, 1,22 m, ali em diante, piso podotátil no meio da calçada, no centro da calçada. Abaixo de 1,20 m, aí não precisa colocar piso tátil, né? Até porque dá para se dirigir naturalmente ali. Agora, eu vejo que nos shopping centers, grandes estabelecimentos comerciais, também utilizam esse piso tátil. A pergunta que eu faço é o seguinte: ele é realmente algo eficiente ou não? Desde que bem colocado, ele é muito eficiente. Esses dias me ligou uma empresa tal, eu estou no mercado há 3 anos, nós fizemos a reforma do prédio tal e eu quero uma ajuda sua. Aí eu falei, vocês que fizeram a reforma do prédio tal? Fomos.
Meu, por isso então que aquele piso tátil leva do nada pro lugar nenhum. Agora eu descobri quem foi o abençoado. Né? Porque não foram consultadas as pessoas com deficiência visual. Teve um outro caso que me procurou. Eu não sou mais presidente da GDEV, nem do Conselho da Pessoa com Deficiência hoje em dia, mas quando eu fui, chegou uma pessoa de um supermercado, que eu não vou falar qual é, muito brava. Eu quero arrancar todos os pisos táteis daquele mercado porque eu não aguento mais, eu tô perdendo cliente e tal. E ele bravo, né? Eu respirei fundo, lógico. Eu falei, não, senta aqui, vamos tomar um café. O que tá acontecendo? Ah, porque meus clientes estão travando o carrinho e estão indo para outro mercado. Eu falei, não, tirar o piso tátil do teu mercado eu não posso. Então faz assim, oficia todos os mercados para que eles coloquem também, porque fica todo mundo em patamar igual. Ah, isso aqui eu posso fazer. Aí a gente acabou ficando amigo. Então, né, porque ele tinha um problema, né, porque os clientes dele realmente estavam com... Foi colocado muito piso tátil, isso é muito complicado, realmente foi colocado piso tátil, eu brinco que até as paredes, não há necessidade de tanto, né, mas aí o que acontece? Quem vende piso tátil fica feliz, quanto mais piso tátil vendeu, não sei se é por metro quadrado que vende aquilo, né, então vendeu bastante piso tátil, colando tudo quanto é canto, e os outros não tinham. A gente oficiou todos, aí eu fui lá, tomo um café com ele sempre, ele fica feliz. Não, agora tá tudo bem. Agora todos os mercados têm, agora estamos no patamar igual. Aí eu falei, é culpa de vocês que não chamaram a Associação de Cegos para conversar antes. Não chamaram aí o Conselho da Pessoa com Deficiência para conversar antes, porque com certeza a gente orientava, inclusive, até gratuitamente, por que não? Ô Paulo, no dia a dia, o cego, ele precisa de uma independência, ele precisa fazer compras, precisa ir em estabelecimentos comerciais, públicos. O que é o grande problema assim que você vive no dia a dia em relação a esses estabelecimentos, em relação a justamente oferecer condições para que a pessoa sem visão consiga ser independente para fazer as suas coisas? Exato, tem muita solução mágica, né? Ah, vamos colocar braille em todos os produtos aqui, vamos sair etiquetando os produtos em braille. Vamos colocar piso tátil em todos os corredores do supermercado. Não vai adiantar de absolutamente nada. Porque eu, sozinho, enquanto pessoa com deficiência visual, enquanto pessoa cega, não vou conseguir chegar no mercado, não vou ter paciência, não vou ter tempo de ficar tateando vários produtos, até porque eu falei que, né, eu praticamente não leio braille, boa parte das pessoas também não lê as pessoas. Quer dizer, você chega lá numa prateleira que tem 5 marcas de ervilha, você não vai ficar ali... Não vai ficar ali passando a mão, né, nos produtos todos para saber... Para ver qual é o mais em conta, né? Exatamente. Então, o ideal é que esses profissionais fossem treinados para quando chega uma pessoa com deficiência qualquer... não é só o cego que precisa de ajuda, outras pessoas também precisam para que esse cliente seja bem atendido. Então é uma dificuldade. Eu ia comprar às vezes um sabão em pó, aí tem sabão em pó? Tem. Aí eles falavam daquela marca bem famosa. Certo. Não tem outro? Não, só tem dessa marca bem famosa. Não, mas tem a marca tal, X, Y, Z. Aí com certeza é mais barata. Ah, é verdade, é mesmo. Né? Além de não ajudar, ainda atrapalha. Então aí eu acabava gastando mais, né? Então, Então, esse treinamento, essa capacitação, eu troco, inclusive, se fosse para escolher, se nos chamasse, se o Ministério Público, por exemplo, nos chamasse a CDL para fazer um acordo, o que vocês preferem? Piso tátil em todos os lugares ou uma capacitação continuada dos servidores aí, dos empregados, das lojas, dos mercados? Eu troco tudo isso pela capacitação deles. Quer dizer, pessoas mais preparadas para lidar com esse tipo de situação. E a gente, inclusive, se propõe a fazer isso, né, através de parcerias, né? Eu hoje sou funcionário da Prefeitura de Joinville, servidor público concursado, e estou a serviço da AGDEV, que é a Associação de Cegos aqui de Joinville. Então a AGDEV me disponibilizaria tranquilamente para fazer esse treinamento aí junto a quem quisesse. Ô Paulo, agora você falava justamente das facilidades que algumas atitudes, né, proporcionam, né, para as pessoas que têm deficiência. Agora, no dia a dia, por exemplo, a gente está lá caminhando na rua, eu digo as pessoas que enxergam, está lá caminhando na rua e vê um cego. Vai atravessar a rua, ou sei lá, está procurando, a gente percebe que a pessoa está meio perdida, procurando alguma coisa. Qual que é a forma correta, polida, de ajudar o cego? Oferecer ajuda, porque as pessoas ficam constrangidas. Pô, será que eu pergunto se a pessoa quer ajuda, não quer? Como é que é? O que é a forma correta de se dirigir a uma pessoa com deficiência visual nesse tipo de circunstância? Bom, primeiro ele não puxe na bengala, não saia empurrando de um lado para o outro como se fosse um carrinho de controle remoto, não grite no ouvido dessa pessoa, né? Eu acho que a melhor forma é: bom dia, boa tarde, boa noite, senhor, senhora, você, moça, moço, tá tudo bem contigo e tal? A pessoa vai responder sim ou não, enfim, alguma coisa vai responder, né? Se quer atravessar ruas, quer alguma ajuda, a pessoa pode educadamente dizer: não quero nada, eu vou ficar por aqui, tô esperando meu amigo, já vim buscar e tal. Ou a pessoa vai dizer que sim, então, e pergunta pra ela: você quer ajuda? Então eu quero.
como é que você quer? Pode segurar no meu ombro, pode segurar aqui no meu cotovelo. De alguma forma, ela vai. Então, a melhor forma é se comunicar com a pessoa. Se quiser dar um toquezinho no ombro de leve também, para não assustar muito, né? E pergunta pra pessoa qual é a forma. E se ela disser que não se preocupe, não se sinta menosprezado, não se sinta menosprezada, porque muitas vezes a pessoa tá caminhando sozinha, tá esperando alguém, e aí não é que ela não quer a sua ajuda, não é que ela não precisa de você. Talvez naquele momento ela não precise, mas em outro momento, ou outra pessoa com deficiência visual pode precisar da sua ajuda. Então sempre ofereça, mesmo que essa pessoa disser que não, porque naquele momento ela não precisa. Ou se for um cego mal educado, também você trata ele no mesmo nível também, não é porque a pessoa com deficiência que você vai ser. Você vai se deixar ser maltratado por ela, porque tem cego mal educado também. Ele. Tem todas as pessoas, né? Tem cego que diz, eu não quero, eu não preciso, eu não pedi a sua ajuda. Então, tá, cara, então cai no próximo buraco que tiver aí na frente. Não, brincadeira. Como é que é o nome daquele... Ô Neto, me ajuda aí. Aquele cantor negro falecido norte-americano que era cego. Ray Charles. O Ray Charles. O Steve Wonder é vivo ainda. O Steve tá matando o Steve Wonder, Tá Neto. matando o Steve Wonder? Não, é o Ray Charles, né? O Ray Charles tem um filme muito legal que eu vi dele, que é a história dele, que conta desde o início, ele ficou cego ainda na infância, né? E logo que ele começou a cantar, ele integrou uma banda e eles circulavam de ônibus pelos Estados Unidos. E para ele não ser enganado, quando eles iam efetuar o pagamento, ele exigia que o cara que contratava a banda que ele fazia parte pagasse, por exemplo, eu não sei quantos dólares ele recebia, se era 80, 94 dólares, mas ele queria que fosse pago tudo em $1. Por quê? Porque daí não tinha o risco dele ser enganado, porque ele ia contar quantos dólares ele recebeu um por um e chegaria no número. Isso é uma coisa que está superada ou o cego ainda está sujeito a ser enganado em função disso? Não, tá bem superado ainda. Eu não uso dinheiro físico há muito tempo, né? Mas a pessoa. Mas o cego consegue utilizar? Consegue. Então, peraí, ô Débora, me traz aí uma. Eu quero ver se. Vamos fazer uma. As pessoas que estão em casa, me traz aí uma notinha pequenininha, menor que essa aqui também é pequenininha, mas eu não vou dizer. Nem usa celular, né? Cego mal sai de casa. Cara. Eu vou botar 2 notas. Pode chegar aqui, Débora, não tem problema não. A Débora dá uma notinha diferente dessa que eu tô segurando aqui. Eu quero ver se a gente consegue enganar. Essa pequenininha aqui, beleza. Eu tô com 2 notas. Tá na sua frente aqui, ó. 2 notas. Vamos ver se ele consegue identificar a nota com esse recurso tecnológico. Esse aqui é o smartphone, tá, gente? Tá vendo aqui, ele tá com a tela apagada, porque eu comprei mais barato, tá indo. Tá caro no cartão, pra que o cego precisa de tela? É verdade. Não precisa pra nada. Essa voz que o pessoal tá ouvindo aqui, ó. Tá bem aceleradinha, né? Então vamos ver se ele consegue identificar as notas aí. Tem 2 notas na frente do... Isso, só tô voltando aqui que esse programa ele faz várias coisas, ele lê documentos, ele lê código de barras, ele faz várias coisas. É um aplicativo isso? É um aplicativo, sim, é um aplicativo gratuito, chama SingAI, é da Microsoft, ele baixa aí enfim, na loja de aplicativo, né? Demora um pouquinho, ele tem várias situações. Moeda. Quanto que é isso aí? R$5. Que decepção, né? Pega de volta, aqui. E o outro? Olha só, gente, tô mostrando aqui pra galera, R$5, tá? Vamos ver outro. E o outro tá aqui, tá na sua mão. Vamos ver se essa aqui vale a pena. A gente não ia fazer isso. Atenção. 20. Essa aqui tá melhorzinha, né? Já dá pra pensar nesse aí. Você já paga meu Uber de volta, né? Agora você vê... Mas eu tô bonzinho, vou te devolver, não vou ficar. E é legal mostrar isso aí, porque eu penso, deixa eu guardar isso aqui que eu tô duro. Agora, me traz aquele produto que nós temos aí, vamos ver se... Ele falou em supermercado. É legal, a gente nem tá fazendo propaganda do aplicativo, que é um aplicativo útil e gratuito, né? O aplicativo é gratuito, ele lê código de barras, ele conhece documentos. Chegou aqui um produto aqui, vamos ver se... Vamos ver. Só que a gente tirou o nome, vamos ver se vai aparecer aí, você consegue identificar. Preciso achar o código de barra. Opa. Código de barra? Deixa eu virar aqui o código de barra. Agora tá com o código de barras para cima. Atenção, será que vai identificar? Fone. Esse barulhinho quer dizer que eu tava chegando perto do código de barras. Ah, é? Café tal tradicional. Viu? Não vou falar a marca porque... Eu vou mostrar esse café tradicional. Todo quem conhece sabe o que é, mas eu não vou falar porque não pagaram nada. Não deram nem uns R$25 pra gente fazer esse teste. Mas então, esse recurso, ele realmente é algo que é muito útil hoje. E tem várias coisas. Tem gente que acha que a gente não usa carro de aplicativo, tem gente que acha que a gente não tem rede social, ainda tem gente que acha que a gente não tem WhatsApp. E a gente tem tudo aqui nesse aparelho que não tá com a tela queimada.
Na verdade, é uma brincadeira, né? No bom É bom, sentido, é bom que ele ela tá- economiza bateria, né? Infelizmente não, porque ele usa a luz para sentir ali o Ah, então não toque no tem. dedo. Essa velocidade tá bem rápida. Fazer um desafio para ti, Enio. O Neto que tá ali atrás tá com uma nota de R$ 100. Ele falou que, né, aquele dinheiro que ele tá te devendo. Não, ele tem cenzão, hein? Tem. Se ele acertar, se tu acertar, ele falou que vai te pagar a dívida. Se tu errar, o que ele vai falar aqui, ele disse que não te paga nunca mais. O Neto vai pagar? Aqueles R$ 100 que ele pediu emprestado aquele dia, ele... Então, só que tu vai precisar acertar o que ele tá falando. Deixa eu ver. Cara, não faço ideia. O que é isso aí? Chuta? Não faço ideia. Relógio 1518. Câmera. Facebook. Ajustes. Messenger. Telefone. E-mail. Safari. E tudo mais. Cara, isso é um The Flash, né? Vamos botar mais devagar? E como é que você foi desenvolvendo a capacidade de entender? Porque eu não compreendo isso aí. Tu começa a escutar assim, Enio. Deu pra entender agora? Certo. Uhum. Página de sim. Messenger. Sem App Store. Ajustes. Aí com o tempo, tu se enche o saco, né, de ficar ouvindo devagar. E começa a acelerar. E aí tu começa a acelerar. Tudo aquilo que falou devagar agora tá falando rapidinho. Nossa. Isso aqui é um smartphone, claro, infelizmente um pouquinho... Não, todo celular, todo smartphone hoje, seja um ou outro, né, de qualquer sistema operacional, ele tem essa tecnologia assistiva. Assistiva de dar acessibilidade, uma tecnologia que te assiste, né? Uma tecnologia assistiva pode ser desde esse smartphone, como também uma bengala ou um cão-guia, que também é uma tecnologia assistiva. A gente fala que, cão-guia é tecnologia assistiva. É tecnologia. É um ser vivo que tem que ser muito bem cuidado, muito bem valorizado, porque é os olhos daquela pessoa cega, daquela pessoa com deficiência visual. Ou quem anda com bengala, como eu também, né, que é o meu caso, eu não ando de cão-guia, eu ando de bengala, então a gente tem que cuidar dos nossos amigos cães-guia para quem usa, ou da nossa bengala para quem usa bengala também. Por exemplo, quando a gente pega elevador em alguns lugares, né? À medida que você vai subindo de andar, tem o áudio lá informando, 4º andar, 5º andar, chegamos no 10º andar, sei lá. Como é que é pegar um elevador se esse recurso não estiver disponível? Porque eu noto também que em alguns lugares tem lá o braille, né? Não sei se em todos, eu não confesso. Obrigatório. É obrigatório, deve ter. Todos os elevadores têm que ter braille e todos os elevadores de uso público têm que ter voz também. Infelizmente, alguns condomínios, algumas lojas, alguns lugares desativam. Certo. Mas eu recomendo aí para os síndicos que estão assistindo, ative, porque se a gente acabar denunciando vocês por órgãos competentes, o condomínio ou o estabelecimento de vocês vai ser multado. Senão a gente pega e para em todos os andares e sai perguntando: que andar é esse? Que andar é esse? Que andar é esse? E vai dar um trabalho E vai dar um trabalho danado. Se é um condomínio, vai acordar todo mundo. Então é muito mais fácil você colocar aí a voz que fala. Né? Os novos já vêm, as construtoras novas já colocam, e alguns acabam desativando porque acham que incomodam. E que outros recursos destinados aos cegos você percebe que o pessoal não dá devida importância e seria muito útil para as pessoas que não têm visão? Semáforo sonoro, por exemplo, em Joinville a gente só tem um, ali perto de um hospital de olhos bem famoso, que tem ali na rua Marquês de Olinda. Isso porque tem um hospital de olhos lá perto, né? Que ele pagou. Ah, entendi. Ele bancou. E é útil. É muito útil. É. Infelizmente só tem lá. Tinha na rua 9 de março, também aqui em Joinville, em frente ao terminal de ônibus urbano, ele foi desativado porque os vizinhos começaram a reclamar que ele fazia muito barulho. Então, é uma extrema deselegante, né? Você, tipo, eu não tô preocupado com o cara que é cego que vem atravessar a rua aqui se ele for atropelado. Tô preocupado se eu vou conseguir tirar minha soneca às 2 da tarde. Então, pede pra diminuir o volume, pede pra atualizar, pede pra melhorar, mas não pra desativar. Então, ele infelizmente tá inativo, não funciona mais. Agora, você falou em cão-guia. Nós temos imagens do cão-guia em ação aí com alguém? Temos, né? O pessoal separou. Eu vou exibir, ainda não chegaram as imagens. Chegaram. A gente está vendo um cãozinho ali, muito legal, na praia. Ele está guiando a pessoa sem visão, né? A pessoa cega. Cega, sim. E aí, me fala um pouquinho sobre esse recurso de utilizar um animalzinho. Eles são confiáveis? Eu sei que você não utiliza, mas você tem muito contato com as pessoas que utilizam um cão-guia, né? Fala um pouquinho dele. Muito contato e defendo né, para quem quer, para quem usa. O que é melhor, Enio? É melhor o cego andar de bengala? É melhor o cego andar de carona? É melhor o cego andar de cão-guia? É melhor o cego andar da forma que ele quiser andar. Né? Quem quer andar
de carro, de carona com alguém, que ande. Quem quer andar de bengala, que ande. Quem quer andar de cão-guia, que ande. Então a gente defende a forma que a pessoa quiser. O cão-guia ele é extremamente útil, ele é extremamente necessário para quem assim o quer, né? Porque os caras que usam cão-guia, as pessoas que usam cão-guia, eles falam que nunca mais pisaram numa poça d'água, nunca mais bateram a cabeça nos famigerados orelhões que estão sendo extintos e que cada dia mais, porque... Graças ao smartphone, né? Graças ao smartphone, os orelhões, por incrível que pareça, era um dos maiores terrores dos cegos aí. Quer ver quando o Bisutati passava por debaixo do orelhão, eu já passei por alguns e o orelhão ficava balançando e eu ficava vendo estrelinha. E aí o cão-guia era o salvador. Ele de tudo isso. Ele é muito bom, os cães são muito dóceis, eles não mordem, eles não agridem, eles não fazem nada além de trabalhar bastante, né? E quando eles estão com a guia, guiando as pessoas com deficiência visual, e quando eles estão sem a guia, eles são cães muito dóceis, muito tranquilos, são cães muito gente boa, pra falar. Pois é, eu particularmente, eu adoro animal, né? Cachorro, eu sou fã de cachorro. E eu vi que eu não sei como é que é o nome dele ali, do rapaz que tá no... Descreve ele pra nós aí, Beto. Ele tá com a camisa, ele é meio calvo, tá com a camisa branca. Pereira, cão preto. Isso, cão preto. É o Beto Pereira com o Terry. Esse é o Terry? Esse é o Terry. Pois é, é impossível a gente não se apegar a um bichinho. Agora, inclusive ele apareceu fazendo xixi, o bichinho. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, eu vi que ele tava fazendo carinho no cachorrinho. É recomendável? Porque eu não sei se eu ouvi em algum lugar que a gente não deve brincar com cão-guia porque ele tá trabalhando, não tem nada a ver isso aí? Quando ele está com a guia, guiando a pessoa cega, ele não se deve tocar nele. Se ele tá deitadinho no chão, é sempre bom perguntar pra pessoa cega. Posso tocar nele? Não posso? Se ele tiver deitadinho no chão ali... Como a gente faria com qualquer pet. Cão. Qualquer pet. Se ele está sem a guia, aí você pode jogar bolinha pra ele, pode brincar, pode chamar, pode abraçar, não pode dar comida. Não pode dar comida. Não pode dar comida, porque ele come a ração dele específica. Então, não dê comida pro cão-guia. Pergunte pra pessoa cega como lidar. Se ele tá guiando, andando na rua, não toque nele, não tire atenção. Se ele tá no ônibus também, não tire atenção dele, porque ele está a trabalho. Imagina alguém chegar aqui, a gente tá gravando aqui, Enio. E aí, Enio, como é que tá a vida? Ele vai estragar com o nosso podcast. Com certeza. Então, se a gente tá guiando, ele também trabalha. Né? O cão-guia, se ele tá guiando a pessoa cega, ele sabe que é o trabalho dele. Uma história interessante que eu tava te contando em off aqui, a gente tava num bando de cego, um grupo cegal aí bem grande, e tinha uma escada e a minha amiga foi se dirigir pra escada sem saber que ali tava uma escada. O cão guia de outra pessoa, que não era dela ali, ela saiu rapidamente e ficou bem na frente da escada e a menina tocou. Que legal. Por que ele tá aqui e tal, não sei o que, ela foi ver a escada. Já pensou? Passo pra trás, ela caía na escada. Então, na verdade, o cão-guia observou que ela estava indo para a escada, podia se machucar, ele foi lá e protegeu ela. Exatamente. Mesmo não sendo o cão-guia dela. Mesmo sendo a tutora dela era outra pessoa, estava ali distraída, fazendo outra coisa, ele viu que essa guria ia se machucar, ia cair na escada, ele foi lá e botou o corpo dele para defender ela. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Agora, por exemplo, tem um personagem, como você tem mais ou menos a minha idade, não sei, né? Somos jovens há mais tempo. É verdade, somos jovens há mais tempo. Você deve lembrar perfeitamente daquele personagem icônico da criançada, que era o Mr. Magoo, né? Que ele, na hora que ele aparecia, ele via coisas que na verdade não refletiam a realidade. Mas eles levavam aquilo com bom humor. Piada de cego ofende? Como é que o cego... É claro, a gente já falou aqui que cada pessoa tem a sua personalidade, tem pessoas que são menos tolerantes com certas coisas, mas de um modo geral, o cego é bem humorado com piada de cego? É bem humorado, claro. Existe o capacitismo é como se fosse o racismo aí contra a pessoa com deficiência, é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Chamar de cego não é ofensivo, tá? Então, inclusive eu aprendi com você que pode falar cego, não tem problema, né? Uma coisa é chegar assim, tu conhece o Paulo? Que Paulo? O Paulo que não enxerga, o Paulo que é cego. Tá? Outra coisa é, conhece o Paulo? Aquele ceguinho lá que só incomoda. Daí é outra coisa. Agora, piada de cego, bem, né, entre nós a gente faz, com os conhecidos, sem problema nenhum, não há problema. A gente brinca, a gente tá na era da inclusão, né? A gente chegou o ladrão, eu não sou muito bom pra piada, mas vamos tentar, né? Chegou o ladrão aí numa cidade bem conhecida, assaltou todo mundo e aí roubou o dinheiro do cego, R$5. E o cego começou a reclamar, ladrão sem vergonha, roubar de cego dá azar, hein? Roubar de cego aí é pecado, hein? Roubar de cego é coisa do mal, hein? Nossa Senhora vai te pegar aí, tu vai pro inferno e tal. E aí o ladrão, tá bom, cego, tá bom, vou te devolver o dinheiro. Quanto que eu peguei de você? R$20. Então o cego roubou o ladrão. Claro que isso é a história do mundo cegal, né? A história que a gente conta de nós. Mas, enfim, não tem problema nenhum, né? A gente se dá muito bem com isso, até porque isso também... A deficiência não é lúdica, também não é só maravilhas, não é só conto de fadas, não é. Mas ela também não é uma tragédia.
ela também não é o fim da vida. Como eu falei, pra mim, eu hoje faço muito mais coisas do que eu fazia antes, eu trabalhava num trabalho muito mais simples, eu sempre gostei de me envolver nas causas sociais, e quando eu perdi a visão, eu tive tempo de estudar, eu tive tempo de me qualificar, eu tive tempo de me redescobrir. Talvez se eu estivesse enxergando, eu estaria em outro lugar, que não aqui hoje conversando com ele, que não aqui hoje gravando esse podcast, que não aqui hoje sendo servidor da Prefeitura de Joinville, que não aqui hoje prestando consultoria na Federação Catarinense dos Municípios e fazendo todas as coisas que eu fiz hoje. Não, a deficiência não é uma coisa boa. Eu vi uma pessoa uma vez, o melhor dia da minha vida foi o dia que eu perdi minha perna. Não, claro que não foi. Um dos piores dias da minha vida foi o dia que eu perdi a visão. Uhum. Só que tu tem duas escolhas na vida. Ou você fica em casa doente, você fica em casa triste, ou você pega, não enxerga e você se utiliza, você se deixa usar como uma massa aí de manobra, no bom sentido, para fazer diferença na vida de outros. Eu hoje estou com 41 anos. Há 20 anos atrás, quando eu entrei na GDEV, tinha lá a dona Dorilda, a Sestrenha, a dona Dorilta, a dona Onísia, pessoas cegas que já tinham mais idade que eu, que já estavam fazendo sucesso. Tinha aí outras pessoas que já trabalhavam, já estavam em outro patamar, que estão hoje jovens há mais tempo que eu e você, Enio. Uhum. E hoje lá na associação, nos lugares que eu passei, nos lugares que eu trabalho, tem pessoas jovens há menos tempo que nós, que estão perdendo a visão, ou que estão tendo algum tipo de deficiência, que vão olhar pra gente, vão olhar pra mim, vão olhar pro Aguinaldo, que é o nosso presidente da GDEV, e vão ver esses caras conseguiram o espaço deles. Então por que eu não posso? E quando o Paulo Sudovski chega em casa, ele acende a luz, não? Eu não acendo a luz, já perdi carona porque não acendi a luz. Eu saí. Conta essa história aí, cara. Eu combinei com meu amigo lá. Não, que horas vai pegar o ônibus amanhã de madrugada? Vou pegar às 5h30 da manhã. Não, 5 horas eu Em ponto. 5 horas em ponto, eu tô acordado e te levo lá. Eu esperei 5 horas, 5 e tal. Vou perder o ônibus, vou embora, né? Chamei um aplicativo na época e fui embora. E não, naquela época era táxi, não era aplicativo, gastei um dinheirão. Aí eu voltei pra casa. Pô, cara, me prometeu a carona, me deixou na mão, né? Mas eu fiquei te esperando desde as 4h30 da manhã, tu não acendia a luz e eu fui dormir. Quer dizer, ele estava esperando a luz? Ele estava esperando eu acender a luz e eu esperando ele lá em casa e não foi. Então eu perdi a carona por causa disso. Eu já fiquei 3 dias com a luz acesa em casa, porque meu amigo foi me visitar e ele acendeu a luz, ele enxerga, óbvio, né? Uhum. E aí, quando eu fui descobrir, a luz estava acesa 3 dias. Ah, é verdade, né? O problema não é acender e apagar, né? Se você for na casa de cego, meu amigo, se cego morar sozinho, apague a luz da casa dele, porque senão ele vai pagar a conta mais cara por sua culpa. É verdade. E como é que é a relação? Claro que hoje em dia, em todos os cantos, as pessoas estão dedicando a maior parte do tempo à internet, né? O smartphone, isso é inegável. Né? Televisão deve estar perdendo muita força. Talvez o rádio não, pelo áudio, né? Mas a televisão certamente. Como é que é a relação do cego com a televisão? A gente acaba ouvindo, né, Enio? Mas a televisão, o áudio da televisão é suficiente? Ou a pessoa às vezes perde muita coisa? A gente perde muita coisa. É? 80% de tudo que tu absorve é através da visão, é através do olho. O restante dos 20% são dos outros sentidos. Uhum. Então a gente que perde a visão, basicamente a gente perde 80% das informações. Claro, depois a gente se adapta e acaba achando outros meios, outras formas de entender as coisas. Mas imagina você assistir um filme inteiro, um filme todo dialogado e tal, e aquele filme termina com o mocinho, que a mocinha indo embora, vivendo feliz pra sempre e só uma música no final. Pra quem enxerga, muito que bem, né? Mas tu assistiu o filme e tu não sabe como é que foi o final. Exato. Então existe uma tecnologia assistiva chamada audiodescrição, que é basicamente aquilo que a gente fez ali no começo. Se descreveu, né? Claro que daí é um trabalho feito por um roteirista, por um narrador e por um consultor com deficiência visual. Isso fica aí no 2º ou 3º canal de áudio. E aí a pessoa ativa na sua televisão alguns programas, alguns filmes, algumas coisas. Eu não vou lembrar agora, mas é obrigatório algumas horas semanais na televisão brasileira, canais abertos, serem audiodescritas. Uhum. O rádio deve ser uma mídia que continua fazendo sucesso entre os cegos, ou não? O rádio faz muito sucesso entre os cegos, né? Antes dos smartphones, antes dos computadores, o que a gente tinha? Só o braille, a bengala, ou o cão-guia e o rádio. Uhum. Né? Depois aí se avançou, mas o rádio é sim uma das maiores formas, uma das maiores fontes de informação para as pessoas cegas, porque ali ninguém tá vendo nada, né? É claro que agora os rádios transmitem também pelas mídias sociais, né? Uhum. Mas a grande maioria ainda escuta o rádio via rádio mesmo, no seu dial ali e tal. Então o rádio é uma fonte de informação, sim, das pessoas cegas. Nos streams aí, nos aplicativos da vida, alguns têm audiodescrição também, que a gente ativa ali no idioma. Mas é muito pouco ainda os filmes com audiodescrição. Ô Paulo, você é do tipo que gosta de futebol, não? Eu Ou não? Não gosto. Não é que eu não gosto, eu admiro o esporte, acho muito legal, muito bom. Mas não é eu torcedor fanático. Não sou. Mas você conhece cegos que são? Muito. Ah, é? Muito.
Os caras discutem aí, o Silvio, que Quebra o pau. tá doendo, quebra o pau. Aquele cara lá tava impedido, mas o outro não. Mas Eu vi! Eu vi lá, eu não concordo e, enfim. Um tira sarro do outro. O Silvio, que né, o irmão do Beto Sestrem, que foi um grande atleta, aí, o primeiro atleta de Joinville aqui, um dos primeiros atletas paralímpicos do Brasil, é aqui de Joinville. Ele, junto com o Silvio, com o irmão dele, que infelizmente tá acamado agora, estão com aquela idade que eu falei, eu me inspirava nesses caras. Hoje estão com 70 anos, basicamente, já contribuíram, né? Então eles brigavam aí pelo futebol, o torcedor fanático do Jack, o Silvio Sestrem, ia no campo com o radinho, xingava o juiz, xingava lá o jogador que perdia lá a falta, que fazia pênalti no outro e acompanhava naturalmente pelo rádio. O esporte, hoje em dia, ele é muito encorajado, né? Por todas essas associações que trabalham para integrar o cego à sociedade, né? Exatamente. O esporte e sempre será uma das principais formas de inclusão, principais formas de colocar a pessoa com deficiência para a vida. Até é uma forma, inclusive, de se sustentar, sabia? Né? Através dos Bolsa Atleta, através de alguns patrocínios que existem, a pessoa com deficiência hoje consegue fazer do esporte. Nem todas, tá? Nem todas. Não, isso não é para todo mundo. Não é meu caso, por exemplo. Eu fui atleta ainda. Eu sempre tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e tinha o último. Eu sempre cumpri esse papel aí para deixar. Eu brincava que era porque eu não me ligava para. Eu não ligava pro esporte mesmo. Deixa o cara ganhar. Não, é porque eu era meio ruim mesmo no esporte. Mas eu admiro muito, gosto muito. E assim, tem gente que vive do esporte hoje sendo pessoa com deficiência. Eu já cheguei a ver algumas competições de cegos e é bem legal, né? Por exemplo, o futebol tem ali uma espécie de um sininho, guizo, né? Como é que chama? Guizo, né? Que é para orientar onde tá a bola ali. É bem legal de ver. Tem o guizo, sim. Nas Paralimpíadas aí do ano passado, pela primeira vez passou em rede nacional o futebol de cego, o pessoal torcendo como torce para a seleção brasileira. É a seleção brasileira. Por que a gente só torce para a seleção masculina de futebol? Por que a gente não torce também para a feminina? Por que a gente não torce para a seleção de cegos ou de paralisia cerebrais? Futebol, é a seleção brasileira também. E pela primeira vez passou, sim, em rede nacional o futebol de cegos. Ele tem esse diferencial, que é a bola, que é todo mundo vendado. Ah, mas é cego, por que é vendado? Porque se um enxerga uma luz, o outro não enxerga nada, isso dá uma vantagem, né? Todo mundo bastante vendado ali, para todo mundo ficar em pé de igualdade. Ambos os lados tem um chamador, que faz o barulho ali, que bate palma, que grita aqui, tá, e o goleiro enxerga, e o árbitro também, né? Se o árbitro não enxergar, é sacanagem. E aí essa bola dirige, o árbitro, às vezes... Tá cego, seu louco! Aí o árbitro às vezes não vê, né? Finge que não vê, né? Aí tem lá como é que chama agora lá o árbitro de vídeo lá. Sim. Né? Então, tem sim, o pessoal joga futebol, normalmente com suas adaptações necessárias. Mas diga uma coisa, a gente estava falando sobre rádio agora há pouco, né? Sobre as mídias. Eu lembro de um radialista de Joinville que fazia um sucesso tremendo. Todo mundo conhecia ele, que era o J. Martins, ele era cego. Mas é cego, né? Ele só não é mais radialista, acho que se aposentou, né? Sim, tá tranquilo com a esposa dele. Exato. Mas eu lembro que eu fiquei muito surpreso quando eu fiquei sabendo que ele era cego, porque na minha ingenuidade, eu disse, mas como assim? O cara é um radialista sensacional. Sabe aquela coisa preconceituosa? Como é que ele é tão bom e ele é cego, né? Então, isso também se reflete em outras profissões? De a pessoa, poxa, mas como assim? Ele é cego e consegue fazer isso? Quer dizer, a pessoa acha que em função de uma deficiência visual, ela não tem... incapaz, né? Não é inteligente, né? Aí é o capacitismo, né? Aí o capacitismo nada mais é do que isso, né? A falta de confiança da pessoa com deficiência, seja ela qual for. Tem uma amiga minha que é cega, a Melissa, hoje ela mora em Porto Alegre, ela morava na Bahia, e ela trabalhava na secretaria da pessoa com deficiência, lá não sei se do município, do estado lá da Bahia, e aí ela estava trabalhando a inclusão no mercado de trabalho, com a pessoa do interior e tal, e falando disso, falando daquilo, por telefone, por e-mail e tal, e aí elas marcaram uma reunião presencial. E aí essa pessoa, só que aí a Melissa falou, eu não enxergo, então, se possível ter alguém para me esperar no... O quê? Tu não enxerga? Como assim? E como é que tu trabalha? Né? E elas trabalhando, e ela ficou meses se falando e planejando o evento. Quando essa mulher descobriu que ela era cega, ela meio que se assustou, assim. Certo. Mas aí ela, mas a gente não tá trabalhando inclusão no mercado de trabalho da pessoa com deficiência? Então, eu sou uma pessoa com deficiência. Mas como é que tu trabalha? Então, é meio inimaginável, né? Isso está muito enraizado na nossa cultura, essa coisa de, poxa, nossa, a pessoa é cega, não tem condições. No meu aplicativo, que eu chamo carro de aplicativo, eu coloco lá, Paulo, não enxergo. Agora os motoristas já estão mais acostumados. Aí, por que acontecia? O motorista parava, me via ali do lado e não falava que estava ali. Ficava esperando. Aí meu amigo, ele e a mulher dele são cegos, moram em Florianópolis.
E aí o seu motorista chegou. E aí ele ligou pro cara, ô, onde é que tu tá? Eu não tô te achando e tal. Ah, não tem ninguém aqui, só tem um casal de cegos. Aí, não, mas Tem ninguém. não tem ninguém aqui. Tem outra história também. Meu amigo tava indo pro Rio de Janeiro, aí o motorista contou, quantos tem aí, fulano? Ah, tem 40 pessoas e 2 cegos. Então, Que absurdo, tinha cara. 42 pessoas, não, mas tinha 40 pessoas e 2 cegos. Né? Então essas coisas acontecem. E a gente tem que saber se virar com isso. Aí eu coloco no aplicativo e o cara, cara, eu achei que tu tava brincando, Paulo, não enxergo. O cara achou que era uma brincadeira. Achava que era uma brincadeira. Eu coloco pra identificar. Agora, e como é que é? É natural em qualquer ramo de atividade, se você convive com um certo grupo de pessoas, é muito provável que você vai arrumar uma namorada ali, um namorado ali. Não tem nada de nada normal nisso. Nada de normal. Se você tem um grupo que joga vôlei, se você pratica sei lá o quê, né? E entre os cegos, como é que é? É comum casais de cegos? É comum acontecer esse tipo de relacionamento? É bastante comum, sim. E isso é melhor, é pior? Como é que você avalia? Se é que você Olha, tem uma eu posição. acho que tanto faz, né? Acho que não tem muito. O amor é livre, né? Então cada um ama aquela pessoa que acha melhor, enfim, o amor acontece sem você querer, né? E aí, o que eu sempre digo, né? É bom que os dois sejam autônomos e independentes. Porque eu moro sozinho hoje, né? Não moro com ninguém, moro eu e eu, né? Uhum. Então eu moro lá na minha casa sozinho e tal. E aí, já morei com uma outra pessoa cega, né? Já moramos juntos com a minha ex e tal, por um bom período, mas eu digo assim, é bom que ambos sejam autônomos, porque um não pode, como isso acontece com quem enxerga também. Não adianta o cara que é cego, vou arrumar uma pessoa que enxerga porque ela vai cuidar de mim. Ninguém vai cuidar de ninguém, não. Cada um tem que cuidar de si próprio e você tem que se doar naturalmente para aquela pessoa, para que o amor aconteça ali. Então é bom que ambos sejam autônomos, porque senão é bastante. Não é. Como é que eu vou usar a palavra para não ficar feio também? É difícil morar sozinho enquanto pessoa cega. A gente tem todas as nossas condições lá, tem aplicativos no smartphone, tem equipamentos que a gente compra hoje que facilitam a vida e tal, mas não é fácil, não é uma coisa simplificada. Então é bom que ambos sejam autônomos, porque se um não for, vai pesar muito para o outro. Eu não quero que ninguém dependa de mim, como eu também não quero depender de ninguém. Então, e mesma coisa uma pessoa que enxerga também, ela vai casar com essa pessoa, vai namorar essa pessoa, ela não quer um peso na vida dela, não é babá. Ela é um namorado, ou é namorada, ou é alguém que convive com ela ali, ou é um caso, ou é um, sei lá, alguém que se encontra. Um amor de verão? Um amor de verão, né? Então, se tu é cego, se tu é cega, não procure o amor, não procure alguém não procure alguém para te cuidar. Vai te cuidar sozinho, vai te reabilitar, porque tem instituições que fazem isso. Porque é muito ruim, tipo, tu é cego também, e eu não sei no tal lugar. Uma vez ou outra tu leva. A segunda, terceira vez tu quer que a pessoa vá sozinha. Ô, né? Paulo, deixa eu fazer uma pergunta pessoal, bem indiscreta. Claro. Como é que faz pra não botar uma meia azul e uma branca na hora que você vai lá se arrumar pra sair? Olha, eu não sei, porque de vez em quando eu boto meia branca e... Eu sempre... O que eu faço? Eu vou na loja, eu compro tudo igual. Eu quero, sei lá, meia dúzia de par de meia branca. Tudo da mesma marca, do mesmo tamanho. Sem risco. Sem risco de dar problema. Mas claro que as pessoas às vezes... Né, alguém já me deu meia. Hoje eu comprei pares... 3 meias, só que uma branca, uma preta e uma azul. Ah, sim. E aí, paciência, né? Então eu chego nos lugares, às vezes de bermuda, e alguém fala, Paulo, tu tá com uma meia branca e uma meia preta. Eu falo, que legal, isso aqui é porque eu sou diferente. Eu não sou igual a todo mundo. Então, tem coisas que faz parte da tua cegueira. Eu fiquei muito envergonhado no começo. Andar de bengala. Eu vim com uma meia branca e uma preta. Aí eu fiquei, e agora? O que eu vou fazer? Nada. Com o tempo você não se estressa mais com esse tipo de coisa. O que eu vou fazer? Eu não vou andar com pares de meia na mochila pra ficar trocando. Eu pego em cara numa boa, tô com uma meia branca e uma meia preta e vambora. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Até porque... Vai fazer o quê, né? Quer me dar uma meia nova? Quem sabe eu troco. Vamos fazer a meia do Grupo Marca. Todo mundo de Grupo Marca. Todo mundo de Grupo Marca. Uma cor só pra vender pra cega. Ô, Paulo, e com relação a lavar roupa, como é que faz? Bom, eu, assim, não vou dizer... Infelizmente, não é todas as pessoas que conseguem. Eu não sou nenhum cara que me conhece. Eu sou alguém que trabalha, que rala para sobreviver, como todo mundo aqui no Brasil, todo mundo. Não sou um cara... Mas eu posso dizer que eu sou um cara privilegiado, porque eu tenho meu trabalho, eu faço consultoria... Então eu consegui fazer uma poupancinha e eu comprei uma máquina de lavar que tem Wi-Fi. Eu abro meu aplicativo da máquina, ligo a máquina, abro o aplicativo da máquina, escolho lá se eu quero lavar jeans, se eu quero lavar roupa colorida, se eu quero lavar algodão, se eu quero lavar roupa de bebê não, porque não tem bebê lá em casa. Mas tem esse aplicativo também. Então eu tenho aplicativo do celular que eu posso perguntar para alguém a hora que eu quero, 24 horas por dia, tem voluntários que atendem, chama Be My Eyes.
Eu atendo, eu chamo alguém agora, se eu chamar alguém agora aqui para perguntar que cor que é essa caneca, alguém vai me atender em qualquer lugar do Brasil, né? E vai me ajudar. Então, mas eu consegui comprar esse smartphone, eu consegui fazer uma poupança. No ar-condicionado, por exemplo, eu não conseguia mexer, então fui procurar um ar-condicionado que tem Wi-Fi, comprei aí uma daquelas caixinhas que você fala com ela, ô, fulano de tal, que temperatura é, liga o ar-condicionado. Como é que é o nome dessa caixinha mesmo? Esqueci o nome. Alexa. Alex? Tem da Google também. O Neto não vive sem Alex, ele falou pra mim. É bom que a gente nunca fica sozinho. Ela sempre diz, eu chego em casa, Alexa, cheguei. Ela fala pra mim, que bom revê-lo, Paulo. Vamos reencontrá-lo. Então a gente não fica sozinho. Mas as pessoas com deficiência visual, a maioria delas vive do BPC, que é o benefício de prestação continuada, ou vivem aí de aposentadoria por invalidez e não tem essa condição. Não que eu tenha muita condição, não é isso. Eu consigo me programar. Então a gente acaba se virando. Quem tem condição, por isso que a gente tem que ter trabalho, por isso que a gente tem que ter renda, por isso que a gente tem que ter oportunidade para conseguir ter essas facilidades na vida. Me fala um pouquinho sobre esse Be My Eyes, como é que ele funciona, afinal de contas? Ele é um aplicativo muito legal, as pessoas podem se candidatar a ser voluntárias para as pessoas cegas aí. Eu quero ser voluntário para cego, mas eu não tenho tempo, tal. O que eu posso fazer? Procura aí Be My Eyes, né? Entra no site, se cadastra, instala no teu smartphone, pode ser tanto um contra o outro, pode ser o iOS ou Android, tanto faz, não tem problema nenhum. E tem milhares de voluntários espalhados pelo mundo. No caso aqui eu escolhi a língua portuguesa, né, Brasil, porque é o que eu entendo, né? Então, aí a pessoa cega lá na sua casa chama, vai tocar no celular aleatório de qualquer pessoa, né? Ele divide para não ficar tocando sempre, e a pessoa vai te ajudar. Eu tava em casa com problema esses dias, eu resolvo muito com o Be My Eyes. Ele usa aqui ele usa a câmera do teu celular, aí eu abro ele, Be My Eyes. Ele tá abrindo aqui a internet. Chame um voluntário, botão. Eu tenho o aplicativo do voluntário e tenho o aplicativo do cego. Esse aqui é o dos cegos, né? Eu vou abrir aqui, Be My Eyes. E alguém vai nos atender. Alguém em qualquer lugar do Brasil. Usando a câmera traseira, por favor, aguarde. Procurando o primeiro voluntário disponível, eu vou perguntar para ele quando ele é... Opa, acho que vai demorar. Conectado. Oi? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, amigo? Tudo certo? Tudo bem também. Tô precisando de ajuda assim. Eu tô aqui no... Como é que é teu nome? Meu nome é Luiz. Luiz, eu sou o Paulo, sou aqui em Santa Catarina, sou pessoa com deficiência visual, tá? Eles vão virar a câmera para tu me enxergar aqui. Eu tô num estúdio, Luiz, tô num estúdio de podcast e a gente tá fazendo um teste aqui como funciona o Be My Eyes, até para divulgar ele, até para ter mais voluntários como você, tá, Luiz? Show, tranquilo. Tudo bem? Então, assim, eu vou te perguntar qual a cor dessa caneca aqui, eu não sei, né? Eu não perguntei pro Enio que tá gravando. Ó, o Enio tá aqui, tá vendo o Enio? Tudo bem? Boa tarde, Enio. Boa tarde. Atrás tá o Neto e tal. Como é que é a cor Descreve essa caneca para mim, Luiz. É uma caneca branca, uma logo escrito via direta. Legal. Tem mais alguma coisa aqui, Enio? Não tem. Não, mas aqui tem esse microfone aqui. A minha camisa. É uma camisa azul com uma frase, né, escrito alfabeto em braille. Embaixo tem todos os caracteres do alfabeto em braille. Legal. Você tá falando da onde, Luiz? Eu falo aqui de São Francisco de Xavier. Onde é que fica São Francisco Xavier? São Francisco de Xavier fica no interior de São Paulo. Legal, Luiz. E tu se candidatou para ser voluntário para ajudar os cegos aí. Bem legal. Obrigado pela ajuda, ajudou muito. A gente gravou aqui o podcast com a tua ajuda aí, tá bom, querido? Muito obrigado mesmo pela força. Tranquilo, muito obrigado, Paulo. Prazer aí. Obrigadão. Tudo de bom aí. Olha que bacana, rapaz. E sempre tem voluntário, é difícil de achar? Como é que funciona? Assim, se chamar de madrugada, vai ter muito pouco. Claro, o pessoal tá dormindo. Claro. Agora, se chamar a qualquer momento da tarde, você viu. E assim, ó, com certeza, se outro cego chamar em qualquer lugar do Brasil, não vai chamar o Luiz de novo. Né? Tem uma rotatividade. Tem uma rotatividade, até porque o cara não vai ficar atendendo isso o dia inteiro também, né? Mas sempre tem. Então é Be My Eyes, muito fácil, né? Procura aí, vai encontrar e vai ajudar muito. Então, se você puder ser voluntário, seja também, que é uma maneira de você contribuir. Às vezes a pessoa fica um tempão sem fazer absolutamente nada, né? Procura no trabalho, né? Do aplicativo Be My Eyes, né? Em inglês. Depois o Neto coloca na legenda como é que escreve, né, Neto? Isso, o Neto vai adorar. O Neto pensa num cara dedicado. Então procura na legenda ali, abre a loja do seu aplicativo, tá em casa e tal.
te cadastra, não vai ficar enchendo o saco sempre. E assim, muitas vezes eu quero botar uma camisa amarela, uma camisa vermelha, né? E eu pergunto pra eles. Você pode até perguntar, de repente, amigo, você pode ver se minhas meias são da mesma cor? Exatamente, eu posso parar com isso. Mas agora assim, ser igual não tem graça, né? Ser diferente é tão legal, então eu já me acostumei a usar minha branca com preta, tá tudo certo. Ô Paulo, a gente, é legal ver que você tá assim num bom humor, né? Você é um cara que lida bem com isso, né? Demorou pra você chegar nesse estágio? Você teve um momento meio meio deprimido? Como é que foi? Quanto tempo levou pra você chegar e falar, cara, quer saber? É assim mesmo, vou ter que levar adiante. Cara, uns 2 anos assim eu considero reabilitação. No primeiro mês, eu cheguei pro meu médico e perguntei assim, doutor, tá, eu vou voltar a enxergar ou não vou voltar? Porque ele falava pra mim, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí ele, respirou fundo, falou, Paulo, infelizmente já faz 30 dias da tua cirurgia, era pra você estar enxergando mais, tem tecnologia sendo desenvolvida. Eu falei, doutor, não tenho tempo pra esperar. Eu tenho 25 anos, eu nunca vi cego nenhum voltar a enxergar, eu convivo com cegos aí há bastante tempo. Eu quero que o senhor seja sincero pra mim. Ou eu vou andar sozinho, vou resolver a vida, ou eu vou esperar em casa. Se tiver possibilidade, eu vou esperar em casa. Se não tiver, o senhor me avisa agora que eu vou pegar e vou aprender a andar de bengala. Aí ele falou, não, Paulo, vai seguir a vida. Vai pra GDEV, aprenda a andar de bengala, porque infelizmente eu não vejo mais o que fazer por você neste momento. Tá bom. Aí ali, claro que eu chorei, fui pra GDEV, contei pra todo mundo lá, pro Fábio, pra Carla, pra todo mundo que trabalha lá. Fiquei cego, não vou voltar a enxergar, me arrumo uma bengala. Quando é que eu começo a minha aula de orientação e mobilidade? No outro dia eu comecei, fiz uma aula na rua. Eu e o Agnaldo aprendemos, o Agnaldo é o atual presidente da GDEV, eu e ele aprendemos a andar de bengala juntos. O professor Amauri, que é o melhor técnico de paradesporto do mundo, de atletismo do mundo, tá lá no CPB, hoje em dia, Comitê Paralímpico Brasileiro. Ele nos ensinou a andar de bengala. Na segunda aula, na pista de atletismo aqui, que tem em Joinville, na Zona Norte ali. Terceira aula, depois andei um pouquinho pelo centro e vamos pra vida. Porque eu era eu por mim mesmo naquela época, né? Meus avós estavam com 70 anos já, né? Eu não posso me jogar em cima deles, eu não podia jogar essa responsabilidade nas costas deles. Eu tinha 25, eu era mais jovem, né? Então, eu era a minha responsabilidade. Então, nesse primeiro mês, chorei bastante, fiquei muito triste, fiquei questionando o porquê disso, porquê daquilo outro. Às vezes, ainda bate uma tristeza, tô lá em casa, aquele calorão, a galera pega o seu carro, vai pra praia, faz festa, e muitas vezes a gente ou vai de ônibus, ou vai a pé, ou não vai, né? Depende, mas assim, eu prefiro olhar para as alegrias, prefiro olhar que eu posso pegar, chamar um aplicativo, ir lá no shopping, tomar um sorvete, ou ligar para alguém e fazer um churrasco e vamos embora, vamos pra frente. Qual que é a coisa que você mais, se é que existe, se é que você já refletiu sobre isso, que você mais sente falta de quando você enxergava? Agora eu vou ser bem fútil. Eu sinto falta de jogar videogame. Assim, videogame? É mesmo? E não existe nenhum aplicativo de videogame que seja legal? Jogos, até hoje eu descobri um só que presta bastante tempo atrás, mas hoje a gente não joga mais. Por que isso? Isso é trauma de infância, assim, né? Porque a minha família sempre foi uma família... A gente nunca faltou nada, sabe, Anny, pra gente e tal. Mas a gente também nunca pôde ter o acesso, né, que muita gente tinha. Então sempre queria ter um videogame. Então a primeira coisa que eu ia fazer hoje era jogar videogame. E não era o videogame de hoje, é o videogame da minha época. Né? Claro que eu sinto falta de ver o sol, claro que eu sinto falta de ver o mar, claro que eu sinto falta... Só que essas coisas, eu aproveito a minha... Esse celular que tá falando aqui, tá... Vou botar no bolso pra ele parar de... Quer participar do papo aí? Ele quer participar da podcast aqui, do podcast aqui. Claro, mas essas coisas eu supro indo pra praia, sentindo o vento, sentindo o cheiro do mar, me jogando na água, sentindo o calor do sol. Agora, não dá pra jogar videogame, né? Então, é o videogame da minha época. Claro que eu queria ver o rosto da minha família, queria ver o rosto das pessoas que eu gosto, queria ver o rosto das meninas também na rua aí, né? Claro. Mas infelizmente não dá, então, mas assim, a primeira coisa que eu faria hoje é pegar o videogame daquele antigo e ia jogar. Que legal, 24 horas por dia. Aí depois eu ia fazer o resto. Que legal, né? Mas você sabe que às vezes as pequenas coisas assim, que o pessoal não dá valor, mas que são muito legais e o pessoal trata aquilo como uma coisa normal, comum e não dá devida importância. De repente, na ausência daquilo, se passa realmente a valorizar um pouco mais. Cara, um dia eu peguei 12 ônibus, num dia. E eu cheguei em casa, nunca mais quero andar de ônibus. Peguei 12 ônibus, isso, porque eu peguei 3 para ir trabalhar, 3 para voltar para casa, 3 para reunião, 3 para voltar. 12 ônibus. Aí depois que veio a pandemia, que o ônibus parou, eu falei que saudade de pegar 12 ônibus. Como era bom. Como era bom. O primeiro dia que eu peguei um ônibus de volta, porque o passaporte do cego e a forma do cego andar, basicamente é de ônibus. É de ônibus pra lá e pra cá. O primeiro dia que eu peguei o ônibus de novo, assim, senti uma felicidade, assim, eu mandei mensagem pro Schneider, que trabalha lá numa das empresas de ônibus, que cuida do transporte eficiente. Falei, Schneider, tu nem sabe onde eu estou no ônibus. Que alegria. Nunca mais vou reclamar de pegar ônibus.
Que legal. Paulo, a gente poderia ficar falando aqui umas 3 horas, né? Porque conversar com você é um aprendizado. E é um parceiro também, né? Tu descontrai legal, tu trata a gente de forma igualitária, tu não tem, tipo, não fica cheio de dedos, como é que eu vou chamar, como é que eu vou perguntar, então é muito agradável. É que na verdade, o convívio contigo, tu me orientou muito a respeito disso, né? Eu acho que, e a ideia é justamente tornar isso, essa conversa, esse podcast, a ideia é justamente tornar isso o mais comum possível, que as pessoas entendam quais são as necessidades do cego, como ajudar, como não atrapalhar, e também o mais importante é não ter preconceito, porque as pessoas que têm deficiência visual são inteligentes, são capacitadas e que se estiverem trabalhando naquilo que tem a ver com a aptidão da pessoa, certamente vão contribuir muito para a sociedade. Com certeza, vão contribuir bastante. Eu acho que o mercado perde quando decide simplesmente não dar oportunidade para uma pessoa com deficiência. Tem pessoas com deficiência que foram chamadas para trabalhar em emprego home office e não foram contratadas porque eram cadeirantes, mas é home office, ela ia trabalhar em casa. Tem pessoa com deficiência visual que foi chamada para fazer entrevista numa empresa e eu não sei se ele consegue usar meu sistema, então eu não vou trocar o processo seletivo para frente. Toca o processo. Se não for acessível, o cara vai dizer não é acessível, não dá. Ou dá, né? Então dê oportunidade. Acho que isso é importante. Abra a cabeça. Se não der, também a gente vai ser o primeiro a dizer não dá. Se der, a gente... Ou se faltar alguma coisa, a gente vai ser o primeiro também a dizer vai por esse caminho, não vai pelo aquele que não dá certo. Paulo Sudovski, muito obrigado. Espero que você volte outras vezes aqui para a gente bater papo, porque, como eu disse, a gente podia ficar conversando aqui horas e horas a respeito do assunto. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Muito obrigado. Olha aí, esse foi mais um podcast do Grupo Marca. Mande para frente, avise os amigos aí, compartilhe para todo mundo assistir. Obrigado pela companhia. Tchau, pessoal.